Olá, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um programa Seu Bolso e hoje com um meu queridíssimo, amigo, praticamente meu irmão, um sócio e também um colega de profissão na área docente, queridíssimo Sérgio Cruz com vocês. Sérgio, um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade, pelo seu espaço aqui. Realmente, obrigado, Lu, pelo convite, né? Sempre bacana participar de projetos, né? Em que você esteja capitaneando, porque a gente sabe que é sucesso, né? O cifrão é o símbolo do sucesso, né? E o cifrão está associado ao seu nome, cara. Então, Obrigado. O sucesso a gente sempre imagina que é dinheiro, né? Que é, de repente, pensar em bens pessoais, né? Mas eu acho que o maior sucesso que a gente tem é saber que tem amigos que sempre estão aqui participando da sua trajetória, meu amigo. Obrigado pelo convite e vamos aí bater um papo, né, cara? Vamos aí. É isso aí. O Seu Bolso de hoje tem a temática de trazer para vocês sempre a visão ao empreendedor, conversar com você, identificando oportunidades, dificuldades, falando a real para você que é empreendedor, que você tem o seu pequeno negócio. E o meu queridíssimo amigo Sérgio Cruz vai hoje tratar de uma situação onde, e a gente vai falar no decorrer do programa aqui todas as competências que o cara tem coisa pra caramba aí, um histórico maravilhoso. Pra você já ficar com spoiler aí, nada mais, nada menos que uma grande consultoria, tá? Tem envolvido aí, mas até o final a gente conversa tudo pra vocês. E de repente tá até uma palhinha, né, Serginho? Sim. A gente, né, como trabalha com vários segmentos, né? Porque hoje a gente não pode ser só lógico, o especialista é muito bom, né? Você ser a referência no seu segmento, né? É super importante, né? Mas que a gente trabalha, né? A gente às vezes vai se aventurando por novas áreas, né? E uma das áreas que eu gosto muito é a área de entretenimento, né? A parte de música, né? Eu sou músico, há 18 anos eu tenho uma banda, né? Então a gente tem vários projetos para essa área também. Maravilha. Bom, vamos começar então já falando dessa vertente musical, tá? O que acontece, pessoal? Nos bastidores, a gente estava até comentando como que a gente colocaria isso na vertente do nosso programa do Seu Bolso. E o nosso programa sempre se preocupa em que sentido? A visão empresarial. Esse momento, você deve estar aí, de repente, no momento da sua vida, poxa, eu não me encaixo com essa situação tão quadradinha, trabalhar das 8 às 6. Eu tenho uma veia artística, eu gosto de música, eu acho que eu vou viver da música, vou viver nos bares na noite. Mas preste atenção. Uma coisa que eu quero trazer para você aqui, a vivência de muitos anos, ele vai falar um pouquinho também dessa história, a vivência de muitos anos de alguém que pode ajudar você, que está aí pensando em viver, né, dessa área artística. Vamos falar real. Tem dificuldades, tem o glamour, mas vamos nós agora com o nosso querido Sérgio Cruz. Serginho, conta um pouquinho a história, o nome da nossa querida banda, né, e qual é realmente aí a dificuldade desse pessoal que começa na área, mas não tem a mínima ideia também dos perrengues? Toda vez que a gente fala assim, né, o pessoal que está aí de casa, né, avaliando, né, quando a gente fala em projetos, né, visão de música, primeiro, né, tem que desenvolver, né, a capacidade técnica, né, ou então de alguma forma você tem que estar trabalhando com uma equipe, né. A gente sempre vai pensar o seguinte: qualquer trabalho que você vai desenvolver, você pode fazer sozinho, você pode ser um músico da noite tocando sozinho, né, e gerenciar esse negócio, ou então você pode montar uma equipe. Eu sempre fui um músico, uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe, né? Então trabalhar com outros músicos, porque eles vão desenvolvendo, vão agregando, né, conhecimentos. Isso que eu aprendi. Então nesse período eu tenho a banda há 18 anos, né? Eu sou o único integrante original agora da banda, que essa banda foi criada com um grande parceiro amigo meu chamado Zé Roberto Brandi, né? O Zé Brandi, depois a gente tem várias histórias para contar do Zé, né, também. E a gente desenvolveu uma ideia, lógico, tinha mais duas pessoas também, que eram o Anderson e o Daniel, que fizeram a primeira ideia da banda Arquivo Nacional, que nem era esse nome, o nome da banda é Arquivo Nacional, né? Ela tinha um nome anterior chamado de Código Nacional, só que como a gente tem muitos amigos tributaristas, né, pessoal que trabalha com trânsito, né, ia ficar muito Código Nacional de Trânsito, Código Nacional Penal, essas coisas tudo aí. Então a gente mudou para Arquivo Nacional. Por quê? É uma banda voltada para o rock nacional, que era o que a gente curtia, né, que a gente curte hoje, né, a gente tem uma idade um pouquinho acima dos 40 anos, né? Não vamos trabalhar muito com esses números. 40 a mais tá bom. 40 a mais, né? Então a gente gostava muito de trabalhar com esse tipo de estilo de som, né? E foi o que trouxe o nome da banda, né? Chamada Arquivo Nacional. Então hoje a gente vive, um dos tipos de negócio que eu administro, né? Além de professor, consultor, né? Que a gente também tem essa parceria.
a parte de entretenimento ela faz parte da nossa visão. E eu tenho que administrar equipe, RH, tenho que administrar logística, com prazos para estar nos shows, tenho que administrar a parte também de gestão financeira, né? Relacionamento com meus clientes, relacionamento com os meus contratantes, né? Nesse sentido. E também a gente tem que administrar também toda uma questão, né? Psicológica, né? Porque você está sempre trabalhando com pessoas, né? E o entretenimento musical ele tem um negócio muito forte porque você mexe com sentimentos, né? Lembranças. Então, você tá lá tocando uma música, de repente, pô, surgiu um Pearl Jam, né? Meu amigo Luciano adora Pearl Jam. Ele fala, pô, vai pensar, pô, aquele momento e tal. Gosta de participar com a gente traz amigos para isso, né? Traz os nossos amigos para fazer parte dos shows. Então, assim, é uma área que tem muita coisa para a gente debater aqui nesse programa, com certeza. Legal, legal. Viram aí, né, pessoal? A importância de você entender que, mesmo se pensando de maneira simplista, poxa, só pegar um violão, ligar para um barzinho e fazer umas músicas que eu gosto. Não é só isso. O trabalho é sério, o trabalho é profissional. E isso garante para você anos de durabilidade e competência no mercado. Falando nisso, quantos anos tem já a banda ou as formações que tiveram do início ao fim e as projeções, né? Porque eu vou dar um spoiler aqui, eu já vi um papinho de não, eu vou sair, não, eu vou ficar, e aí teve gente que voltou. Fala um pouquinho dessa parte aí, pessoal. Então, a banda iniciou em 2005, né? Na verdade ela vai fazer agora 18 anos, começou em outubro mesmo de 2005. E aí a gente, quando desenvolveu um projeto inicial de tocar músicas próprias, né, no estúdio, na época eu tinha o estúdio Lobo Mal, do meu grande amigo Marcel e do Juninho também, umas pessoas que cuidavam desse estúdio. A gente fez lá algumas ideias, né? E depois a gente começou a fazer um CD voltado para a área tipo de música autoral. Então a gente chegou a fazer um CD autoral com 8 músicas, a gente tem mais músicas que isso, né? Temos outras músicas, mas fizemos um projeto autoral. Que era registrar, né, o diferencial da banda, né? Porque eu acho que o legal de uma banda, a gente não tinha ideia de ser uma banda cover, né? A gente queria fazer projeto autoral. Então começamos em 2005, a banda já vai fazer 18 anos, a gente vai ter um show especial, que depois eu comento no final, né, do programa, onde vai ser, com alguns dos ex-integrantes e amigos. Então a gente resolveu fazer, né, 18 anos. E aí teve uma época, por causa da gente ter muita, né, atividade, né, o Luciano, a gente, além da consultoria, né, outros trabalhos de faculdade, a gente estava com muita demanda, então não dava pra gente ficar tocando na noite, de madrugada, né, ter aula às 7h20 da manhã, depois tem que atender um cliente de São Paulo, então isso se tornou um pouco inviável no primeiro momento. Então, uma das ideias foi realmente eu trabalhar com o conceito mais de manager da banda, né? Gerenciar o pessoal, né? Montar uma agenda de shows e aí a partir disso a gente desenvolvia e participava de alguns shows, porque o tempo é o único recurso que a gente não tem como multiplicar, né? Você pode melhorar a gestão do seu tempo, mas o tempo ele tem 24 horas, não tem muito o que fazer. Então, se você perdeu o tempo de alguma coisa, você não consegue recuperar e aí é mais difícil. Então, essa foi a ideia da banda. E a gente tem várias formações, vários músicos e amigos participaram do projeto da banda, né? Alguns deles, de tempos em tempos, em projetos, shows especiais, eles retornam. Então, a gente mantém sempre uma amizade. Acho que o principal do negócio, além de você criar uma coisa organizada, né? Porque é necessário você ter uma disciplina, uma organização, é você também pensar na ideia de manter amigos, né? Acho que nem vale a pena você ter... Eu nunca toquei em banda que eu não tenha amigos na banda, né? Eu posso ter feito participações especiais, mas acho que não é o propósito. O Arquivo Nacional são amigos que gostam de tocar música. Essa é a ideia. E Serginho, pensando num contexto, vamos trazer agora uma visão negocial. O olhar de uma banda, numa vertente profissional. Quais as competências, o que realmente, porque não é a visão simplista que as pessoas têm de, eu sei tocar umas músicas, é só ligar para um bar e fazer uma apresentação e ganhar um troco. Não, a gente está falando de 18 anos, literalmente é uma carreira, né? E exige por trás disso, de todo o glamour, as fotos, né? Os shows, mas nos bastidores, quais são as competências que a pessoa que tem o interesse, ou de repente as bandas iniciantes aí, tem para olhar e falar, poxa, eu quero ter uma banda com 18 anos, eu quero também olhar e falar, poxa, tem shows, né, toda semana. Eu literalmente sei, tá? Eu acompanho, né, toda semana tem show. Para chegar nesse nível, quais são as competências que essas pessoas, né, os futuros músicos aí, têm que ter para chegar nisso? Olha, essa câmera é para você. Essa câmera, eu vou deixar esse recado para você. Você que é músico, né? Lógico que a gente fala assim, é músico iniciante que pode ter pouco tempo, né, de conhecimento técnico, ou então aquele músico que de repente sempre foi muito
de casa, né? Não tinha ideia de repente tocar no bar, mas surgiu a necessidade ou surgiu uma oportunidade, ele desenvolve. Por exemplo, eu nunca fui o vocalista, né, da banda, né? Eu entrei como vocalista quando o principal vocalista, que era o Zé Roberto, saiu, há mais ou menos uns 10 anos, eu assumi. Então meu projeto não era ser o vocalista da banda, era ser simplesmente o violonista. Então assim, o que a gente enxerga de competência técnica? Primeiro, a pessoa tem que ser uma pessoa que ela vai ter que ter responsabilidade, né? O que é responsabilidade? Ela tem um compromisso com um projeto, né, da banda. Então, se você vai contratar a pessoa, o músico que está ali, né, você vai desenvolver sim, isso, mas você tem que ter responsabilidade com o seu contratante, com horário, vai ter que ter a responsabilidade de montar o repertório, né, para o show, você ter um equipamento de qualidade. Então, a responsabilidade, eu digo assim, a pessoa tem que gerenciar esse negócio, né, aquela oportunidade com o máximo de conhecimento. Então, o que a gente faz, por exemplo? Vou dar um exemplo bem simples. Eu vou fazer um show numa casa nova. Eu vou lá antes, conheço o espaço, verifico a parte elétrica, verifico onde a banda vai ficar, quantos convidados vão estar naquele evento, se de repente qual horário que a gente vai poder montar. Então, você tem que fazer todo um planejamento. Então, a gente, né, que fala de gestão de negócio, planejamento é fundamental. Então, responsabilidade pela oportunidade, né, que você vai ter, e planejamento. O que vai acontecer? Como é que a gente trabalha remuneração, né? Que é um item que vem aí. Remuneração, os bares eles pagam os valores que eles acham justo, né? E aí vai depender muito da sua capacidade técnica. Então a outra coisa que você tem que desenvolver é a sua capacidade técnica. Você tem que estar sendo um músico diferenciado. Buscar um segmento diferenciado. Buscar achar um público que vai consumir o teu produto, né? O teu serviço. Segura um pouquinho aí que agora a gente vai entrar numa coisa que pega, hein? Todo mundo que é empreendedor passa por esse sufoco. Você está prestando um serviço. Qual o preço que eu devo cobrar? Olha só, estou trazendo para vocês aqui o gestor de uma banda com 18 anos de experiência e outras competências aí também do meu querido amigo. Porém, quando você vai prestar o serviço como músico, Serginho, quais as condições, que parâmetro a pessoa que está iniciando ali, nunca se apresentou, qual o valor, se a gente puder dar um spoiler aqui, que valor hoje é aceitável no cenário santista da música? Vamos lá. É assim, depende muito do tipo de, que eu falo assim, do tipo de músico, né? Eu falo assim, mas existe uma separação? Existe, porque tem músicos, né, bandas que elas já têm renome, né? Então já tem um nome, então elas vão cobrar o valor pelo nome que ela tem, pela marca. A gente fala, né? Vai fazer uma palestra com X pessoa, uma palestra com o Luciano Simões, uma palestra com Bill Gates, né? Todos do mesmo nível. Opa, de cobrança, né? Então assim, você enxerga um valor. Então você vai pagar o valor pelo que aquela pessoa te mostra, né, na visão de mercado, naquele segmento. Então assim, o que a gente vê na noite? Os bares, eles vão oferecer músico individual, R$200, R$300 uma noite, né? Então um valor inicial normalmente que é feito. A banda, depende do tamanho do espaço da banda. Tem músicos que vão oferecer também o mesmo valor, um pouquinho menos, depende de um pacote fechado, né? E aí oferece uma consumação também para isso. Então assim, o que eu vejo é que a pessoa ela tem que entender que aquele tempo dela tem que valer a pena, né? Então assim, se você vai fazer às vezes um show, você quer mostrar uma casa nova, de repente o valor financeiro não é tão representativo, mas a oportunidade é boa, então a gente recomenda que a pessoa faça. Faz o primeiro, né? Faz como se fosse uma degustação do seu produto e serviço para a pessoa te conhecer. Tá começando, né? Tem que também se testar, né? Até para você exatamente ver se de repente aquela pessoa vai ser uma parceira de negócio para você. Porque na visão de negócio, todo bar, você tem que pensar que ele vai ser um parceiro seu. Porque você vai estar apostando o seu tempo. E o músico tem uma coisa que a gente costuma trabalhar com os bares que é importante em separar a função de cada um. Qual é a função do bar? O bar ele tem a marca dele, que tem que oferecer qualidade no serviço, qualidade no atendimento e tal. O músico ele tem um papel de entretenimento. Ele não tem o papel de trazer uma quantidade de pessoas de forma obrigatória para o bar se manter em atividade. Isso não tem nem lógica, né? Esse músico teria que ser sócio, né? Para você fazer isso. O que o músico tem que fazer, pelo nome dele, divulgar, e os amigos irão acompanhar. Que em vários shows o Luciano já foi, né? Os amigos meus só acompanham. Mas eu não tenho uma obrigatoriedade de colocar uma quantidade X de pessoas num determinado bar. Por quê? Porque a gente tem que separar a função de cada negócio. Até você pode fazer isso, você pode concordar com o cara, você vai colocar um valor justo para isso, tudo bem. Ó, eu vou colocar a quantidade X de pessoas, você pode cobrar um valor e você vai pagar. Se ele consegue trazer aquelas pessoas, isso, beleza. Porque eu vejo vários amigos que fazem isso, principalmente muitos amigos meus que trabalham no segmento de sertanejo, pagode. Eu trabalho mais na visão de rock, né? Que é o estilo que eu gosto mais. Mas eu tenho vários amigos que fazem parceria de sertanejo e pagode, né?
que é um conceito muito popular, o pessoal costuma acompanhar bastante esse tipo de público, né? E não é um público tão parecido com o nosso do rock. A gente sente essa segregação um pouco, até pelo pessoal mais velho, então o sertanejo de pagode tem um pouco mais novo. Então o pessoal acaba frequentando e topando isso. Então assim, o que eu acho que a pessoa não pode se sentir menosprezada, não entender que o valor financeiro é a única premissa. Eu acho que você tem que entender assim, vou trocar o meu tempo para fazer um serviço. Se esse serviço ele for um valor justo, né, eu entendo que vale a pena a oportunidade, aí você faz. Não acho justo, de repente, um músico ficar tocando por R$50 e né, um lanche uma noite toda. Eu acho que, assim, desmerece, você não valoriza aquela pessoa que está ali. Já vi a exploração. Já viram um caminho que eu acho que não é legal. Eu acho que, assim, você poder, de alguma forma, ajudar. A gente faz shows beneficentes também, porque a gente enxerga o propósito, né? Então tem que avaliar qualquer situação. Por exemplo, no domingo passado eu participei de um evento beneficente. Foi super bacana, né? A gente interagiu. Então, acho que, assim, o valor, né, o preço, né, com o conceito financeiro, a pessoa vai sentir isso de acordo com também o processo de experiência, né? Conforme ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai conhecendo, as próprias casas vão pagar mais para você trabalhar lá. É isso aí. Olha só que aula! Você que está aí na área musical santista, observando todos esses detalhes. Preste sua atenção, até agora você tem que ser um manager, você tem que cuidar da logística, tem que cuidar do repertório, tá? E agora, para o papo ficar um pouquinho mais leve aqui com a gente, vamos trazer uma situação, né, ou situações, eu já conheço, eu tenho essa intimidade. Serginho, vamos deixar um pouco mais leve o nosso momento aqui do seu bolso. E o músico, que perrengues, né, situações ali que a gente não esperava e aconteceu, uma coisa engraçada que você lembre, que situações aí, até pra galera nova que tá, né, querendo, já gostando aí do assunto, fala, não, opa, pode acontecer isso comigo. Conta um caos aí. Pô, tem várias histórias, né? Vou contar alguma mais ou menos recente, que é o seguinte, você precisa o tempo inteiro estar acompanhando o seu instrumento musical, né? Tá cuidando desse instrumento musical de uma forma, manutenção, né, e tal. Eu fui fazer um show na Riviera de São Lourenço, um evento fechado, eu fui sozinho, eu e minha esposa, na verdade, foi me acompanhando. E quando ele chegou lá no evento, deu um problema técnico no meu violão. Então eu não conseguia ligar o violão, então gerou um pequeno atraso no meu cliente e tal, lá para fazer o show. E na sequência eu tinha um show em Santos, então na Riviera eu tinha deslocamento para Santos. E o que aconteceu? O violão eu não conseguia fazer o som, então não tinha possibilidade de fazer o show. Não tinha levado um violão reserva, que o meu outro estava no luthier, estava arrumando. Então não levei um instrumento musical de reserva. E eu estava numa outra região, né? Então foi um perrengue terrível, porque eu tive que, de alguma forma, arranjar uma situação, né, paliativa, eu consegui encaixar lá, né, o cabo para que o som saísse, mas eu tive que deixar o cabo preso para que eu pudesse ir para outro show, fazer o show, né, em Santos, também com o cabo preso do violão, para isso. Então, assim, o que a gente sugere, em qualquer situação que você vá passar, né, sim, é buscar ter não é que a gente vai pensar que vai acontecer a coisa errada, né, porque senão aí você traz um aspecto negativo. Mas é sempre bom se precaver. Então, por exemplo, eu tenho agora um segundo violão, ou deixo uma guitarra, deixo meus encordamentos reservas, deixo 2 cabos para isso. Então, eu sempre penso numa situação que pode ter algum item que vai acontecer. Precaução, né, extrema, né? Às vezes, o show tem que continuar, né? Tem que continuar. Já tivemos problema uma vez com uma caixa nossa, que ela começou a falhar. Já teve situações de a gente estar cantando e o microfone cair, quebrar o microfone, aí só tinha um reserva, né? Que a qualidade era inferior, mas a gente foi fazer o show. Já teve, outra vez a gente foi ligar uma caixa num lugar e a pessoa comentou sobre a parte elétrica e apontou a tomada errada pra gente. Então a gente ligou uma coisa de 200, sei lá, de 110, 220, queimou. Então assim, vários perrengues, músicos, né? Falo de toda a baixada, de onde for o vídeo chegar, né? Esse programa, né? Todo, cara, vai acontecer. Então, assim, melhor você sempre pensar, né? Antecipar a situação, chegar antes, fazer um teste, né? O que é sempre recomendado é a passagem de som. Os grandes amigos meus, as grandes bandas que eu acompanho aqui de Santos e da Baixada, eles têm uma política muito organizada de passar o som antes, deixar tudo arrumadinho. Até bom, porque o evento, depende do que você vai fazer, pode ser um evento fechado. Aí é ruim, você tá no meio do evento passando som, então deixar tudo organizado. Tem algumas regrinhas que a gente fala que parece simples, mas são importantes para faz a diferença, né? Então, mas tem de tudo. A qualidade, né, da prestação do serviço, sempre lembrando, né, não é tão cultural e não é só alegria, é uma prestação de serviço, né? Tem pessoas que estão ali
querendo realmente, assim, o dono do bar está querendo trazer você ali pela competência do seu serviço para que você, né, consiga gerar ali um entretenimento com o pessoal. E as pessoas, os clientes estão querendo o quê? Ouvir a próxima música, né? E falando nisso, Serginho, às vezes tem uns pedidos meio inusitados ali fora do repertório. Que situação você já encontrou aí? Vou te dizer um recente, né? Porque a gente gosta de passar os causos recentes, né? Alguns que talvez até nem tenha contado. A gente tem um barzinho que a gente tem liberdade para falar dos bares, né? Tem um bar que é chamado Coco Marine, né? Aqui em Santos. Um lugar muito bacana. Tem a Laís lá que organiza, bem bacana o bar. E lá é assim, um público bem seletivo, que é um espaço assim de frutos do mar, tem uma feijoada de muita qualidade e tal. E a gente notou o seguinte, que uma vez eu tinha um rapaz que ele era amigo de um grande compositor da música brasileira. Eu não vou lembrar o nome com certeza agora, acho que é Johnny Alf, se não me engano, se estiver errado, peço desculpa, mas acho que é Johnny Alf. E ele era um parceiro de grandes músicos da MPB, né? Então, Dorival Caymmi, Geraldo André, então tinha um repertório grande de música. Ele não era um grande... Ele tinha as músicas dele voltadas muito pro samba e tal. E um rapaz, ele pediu uma música nessa linha, né? Então a gente conheceu algumas músicas, Geraldo André, né? Que é uma música bem conhecida dele, né? E a gente cantou e ele pediu uma música do Dorival Caymmi. Então imagina músicos de rock, né? Tocando Dorival Caymmi, que é uma linha mais vertente pro samba e tal. Mas a gente já tocou a música e o cara ficou muito feliz. Agradeceu porque era o aniversário dele. Então assim, tem situações que a gente vai falar o seguinte, músico, eu sei que a gente tem um gosto, a gente tem um estudo, a gente tem um estilo, mas a gente está atendendo pessoas, a gente está mexendo com pessoas. De repente você pode criar uma situação muito especial porque você tem o ego de não querer fazer aquele som. Eu falo assim, não vai também exagerar, querer fazer algo que você não tem capacidade ou não tem habilidade de fazer isso. E até fica feio fica também. Feio. Já aconteceu isso comigo, eu tentei agradar e não ficou legal. Um moço pediu uma vez para tocar um pagode, eu não consegui fazer, ficou ruim mesmo. Expliquei para ele, falou, não é o nosso estilo, fiz o máximo para te atender para outra aniversário. Ainda bem que ela estava um pouquinho acima da qualidade, né, alcoólica, né, então para ela o grau etílico já estava elevado, tá tudo certo, tá tudo bem. Então assim, se realmente não dá, às vezes falar um não com uma boa educação, você fala, a gente não faz esse tipo de som, mas se a gente puder agradar, fazer esse tipo de situação, acho que é bem recompensante. A gente fica muito feliz porque a pessoa se trata de uma forma diferente. Porque a gente tem que quebrar uma diferença que existe no músico, que a gente entende que o palco, às vezes tem pessoas que estão no palco, eu acho que é um outro patamar, né? O palco é para te dar uma visibilidade, mas não para te dar arrogância, né? A visibilidade, ela serve para você estar sendo visto e ter um destaque ali, né? O palco tem esse objetivo, mas a arrogância não significa que você está naquele palco e você vai fazer só daquele teu jeito, não. Você faz aquilo com humildade. Eu acho que para tudo a gente tem que servir, né? Aprender a trabalhar esse conceito, isso facilita muito para qualquer segmento de negócio. Perfeito, perfeito. E essa questão, infelizmente, a gente viu aí recentemente, né, não vou falar o nome aqui, mas uma cantora da área sertaneja que estava ali no auge, né, e recentemente parece que o cachê dela virou quase 10% do que ela cobrava, né. Então, por questões até, literalmente, né, dessa arrogância. Então, fica a dica aí para você que está, né, qualquer área, não só músico, você que é um prestador de serviço, você que tem ali a sua empresa, né, lembre-se da humildade em tratar o seu cliente. Poxa, errei, desculpa, qual é a melhor forma que a gente pode aqui adequar essa resolução. Gente, estamos chegando ao final já do nosso querido momento aqui de entrevista, mas não poderia deixar, né, também nesse último momento, conversar de uma outra área do nosso querido Serginho. Serginho tem, além da banda, da gestão que ele já colocou ali, que é o gerentão da banda, né, e passa os perrengues, como ele já falou aí para vocês. Tem também o lado, né, professor. Como docente, onde você está, qual a área, só para o pessoal entender um pouquinho de que o músico, pessoal, não é apenas uma das suas realizações. Você pode ser multifacetas, né, Serginho? Sim. Então, vamos falar um pouquinho, inicialmente, depois ainda tem uma última que vocês vão conhecer do Serginho também. Vamos lá. Então, professor, hoje eu estou, né, trabalhando junto com o Luciano lá numa faculdade aqui da Baixada Santista, chamada Exanc, né, ali localizada no Colégio do Carmo, na Ponta da Praia. Um abraço pro querido Pedro, Amália. Hoje até foi bacana porque o professor Luiz Gracioso também estava lá, nosso diretor-presidente, né, estava lá, então foi ótimo revê-lo ali rapidamente, né. Então, assim, a gente está lá desde 2010, né, vai fazer 13 anos que eu estou lá, e eu trabalho com coisas voltadas para finanças, né, sou formado em administração, então a minha área de finanças, e até foi uma área que a gente, né, eu e o Luciano, a gente se encontrou antes da Exanc, né, numa outra empresa chamada Uzi Minas, a gente se conheceu lá.
depois a gente se reencontrou lá, né, na Exanc, né, como professores, né? E nossa ideia é essa, é ser professor de finanças, de gestão, fazer com que as pessoas, né, que queiram seguir carreira CLT, pensem nas capacidades técnicas, desenvolvam conhecimento sobre isso, e pessoas que vão para o empreendedorismo pensar em gestão. Então a gente dá esse tipo de modelo, né? Esse modelo de aula, essa situação que a gente trabalha lá. Que legal, assim, que legal. É o nosso dia a dia, né? Cada dia é um dia diferenciado lá. Com certeza, né? Tem que ser rotina. O nosso dia é realmente bem dinâmico. E a última grande competência técnica não poderia deixar, logicamente, aí um momento jabá aqui do nosso querido Seu Bolso, tá? É falar que, devido a esse histórico, olha a importância, uma dica que eu vou dar para você que é empresário, pensar em como olhar o seu perfil de sócio. Uma dica que não estava nem na dinâmica aqui nossa, mas agora me veio um insight que eu preciso falar para você. Como que eu escolho o meu sócio? Presta atenção. A história foi a seguinte, 2011, eu, Luciano, estava lá na Uzi Minas, tá? E fiz um projeto lá durante 6 meses e tive a oportunidade de conhecer, entre outros colegas, meu grande amigo Serginho. Passamos aí no mesmo perrengue, né, Serginho? Aquela coisa toda, ônibus de madrugada, aquela coisa toda e tal. E aí, lá daquela amizade, e uns anos depois, eu entrei na Exanc e aí encontrei Serginho novamente. Continuamos, né, o dia a dia, ajuda aqui, ajuda dali, ó o aluno, olha isso, pô, tem uma banda, deixa eu ir lá ver. E aí tocou Perdinha, foi, pô, esse cara vai virar meu best friend, não tem como. E aí a gente seguiu uma trilha muito legal. A natureza das relações que eu tive com ele, até interpessoais, no sentido de situações que cada um ali, no momento que nenhuma vida é perfeita, nos momentos tristes, ele estava lá e da mesma forma eu me coloquei. E isso foi dando sustentabilidade para a nossa amizade. Grau técnico de conhecimento, os dois tinham a mesma área. E aí o que aconteceu? A gente então formou uma sociedade. Então essa é a dica que eu dou para você, empresário que está aí pensando, poxa, vou abrir um negócio, eu preciso, né, pensar num sócio. Cuidado! A gente, né, por nossa competência aqui, anos também já trabalhando juntos, a gente já viu situações de sociedade ali que não estavam muito bem, né, aprimoradas. E aí, falo a vocês, né, e deixo logicamente o nosso querido Serginho comentar. A Simões Investimentos, fala pra gente, Serginho, da onde saiu essa então consultoria com escritório e tudo, hein? Isso, né? A gente pensou o seguinte, né? A gente começou a trabalhar inicialmente, né, na consultoria sem ter um ponto físico, né? Porque, na verdade, a gente entende o seguinte, que o ideal é a gente estar ali no cliente, né, para acompanhar. Mas tem hora que a gente precisa levantar informações, fazer relatórios, montar os dados, né? E depende muito do cliente, né? Tem cliente que tem muita dificuldade para você montar as informações, aí você tem que fazer um trabalho de formiguinha até. Então, nessa época, o que a gente fez? A gente fez essa parceria, né? A gente fazia um trabalho sem um ponto físico, a gente achou um ponto físico, né, nosso. Então, a gente recebeu os nossos clientes e fazia essa consultoria, discutir, fazer reuniões, fazer avaliações e tal. O que a gente sempre nota é o seguinte, né, que a grande dificuldade, né, que a gente enxerga nessa visão, fazendo uma outra abordagem nesse sentido, é essa relação cliente e a consultoria. Porque a consultoria ela tem um papel, né? É que nem assim, vamos imaginar o seguinte, vamos fazer uma comparação do personal trainer, né? Qual é o personal trainer? O personal trainer tem que fazer tudo para você? Não. Né? O personal trainer ele vai te dar dicas, vai te dar um roteiro, vai te dar uma planilha, vai te dar a forma de fazer o seu trabalho, né, fazer a sua condicionamento físico, mas depende de você, depende exclusivamente de você. Então a consultoria financeira ela tem um papel de agregar, né, o seu trabalho, né, ela vai melhorar a sua empresa, ou então organizar a sua empresa. A gente tem vários parceiros que a gente tem assim, né, tem empresas que deram certo, tem empresas que não deram certo, tem empresas que estão caminhando, mas você vê uma evolução. Nosso trabalho é esse, chegar lá e ver uma evolução nesse sentido. Porque a gente enxerga que o mercado ele é muito seletivo, o mercado ele tem, né, a gente fala de economia, né, quantas notícias a gente vê, então várias situações vão ocorrendo no período. Então assim, a consultoria que a gente desenvolveu, a sociedade que a gente buscou, eu e o Luciano, foi na relação da confiança e na diferença de perspectivas. A gente tem pontos de vista diferentes e a gente tenta alinhar. Ele tem uma visão às vezes mais racional para alguns pontos, tem uma visão de repente mais voltada para números mesmo também, mas eu gosto de trabalhar com números, mas às vezes tem um lado mais emocional, às vezes pessoal também. Então a gente trabalha isso. Acho que a sociedade ela tem que ser um complemento. A gente não pode dizer que a sociedade de uma empresa é um casamento moderno, né? Porque o casamento tem brigas, né? A gente tem pontos de vista diferentes, vai ter filhos, tem outras coisas. Na verdade, a sociedade é você mostrar essa relação de confiança em busca de um propósito comum. É isso que ele fala. Qual é o propósito comum? Atender nossos clientes da mesma forma.
Tem hora que tem clientes que vão vingar porque estão comprometidos, né? Sim. É o pessoal do personal trainer, né, que vai correr, vai treinar, vai desenvolver tempo, e tem aquelas pessoas que não enxergam isso. Então a gente sabe que a consultoria é um processo que demanda tempo e demanda confiança. É isso aí. Então, acho que é isso, né? A sociedade e a consultoria tem esse papel para nós. Né? É isso aí. E pessoal, encerrando o nosso programa, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos vocês pela audiência. Deixa aí o like, compartilha, se inscreve no nosso canal. E com certeza não poderia, né, permitir a saída dele sem uma palhinha para vocês, para a gente encerrar o nosso programa em grande estilo. E sim, eu tive a cara de pau, Serginho, traz o violão, olha isso. E vamos de quê, Serginho? O que você manda aí? Eu vou tocar uma música, né? Assim, normalmente eu gosto de tocar uma música que foi a primeira música que eu cantei, né? Porque quando o meu vocalista saiu, o Zé Roberto, né? Zé, você é o cara, né? Grande abraço, Zé. Pois é. E aí nos shows eu tocava uma música, né? Que era uma música internacional. E normalmente eu costumo fazer ela porque é uma música que ela marcou por ser a primeira música que eu cantei como vocalista. E eles brincavam, canta essa música que eu acho que tá bom. Então eu vou pedir licença aqui para pegar o violão. Vamos lá, E vamos lá. vamos fazer só um pedacinho dela. É uma música de uma banda chamada The Calling. É uma banda americana, né? Que tá um pouco sumida ainda. Tava para vir para Santos, não veio, mas a gente espera que venha aí. Vamos fazer só um pedacinho dessa música. E normalmente, quando a gente teve o processo de EAD, né? Os professores ficaram no EAD, né? A gente teve que se virar nos 30. Eu gostava de tocar as músicas com meus alunos, eles gostavam bastante. Então vou fazer só um pedacinho dessa música assim. So lately, be wondering who will be there to take my place when I'm gone. You need love to light our shadows of the days. If you bring the wish of fall and the fall upon the zone, and between the sand and the storm, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go wherever you will go. If I could turn back time, I'll go wherever you will go. If I could make you mine, I'll go wherever you will go. I'll go wherever you will go. Whoa. É isso aí! Maravilhoso! Serginho, muito obrigado. O convite, o aceite, tudo aí que a gente, né, pôde colaborar. Cara, parceiraço, meu irmãozão, não tem como não agradecer. E você que está aí, gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Tem dúvidas a respeito também, né, da carreira? Pode falar aí, a gente encaminha depois. A gente tem um contato direto aqui também, direto com todos os entrevistados e muito mais também por conta, né, do nosso contato pessoal. Sigam também a nossa querida banda Arquivo Nacional, está lá no Instagram como arroba Banda Arquivo Nacional. Arroba Banda Arquivo Nacional. E ó, já vou dar um spoiler. Semanalmente, vamos colocar assim, tem show, tá? Então, cenário santista aí, você sempre procura ali, fala, pô, pra onde eu vou? Vou ouvir a Banda Arquivo Nacional e com certeza você vai ter esse perfil, se foi só uma palhinha, mas o perfil de qualidade você vai ter aí com toda certeza. Serginho, muito obrigado, últimas palavras, fica à vontade e meu agradecimento. Obrigado a você, agradecendo novamente a oportunidade, é sempre válido a gente participar dos projetos, né, de amigos, né, porque a gente fala assim, né, a gente está aqui, parece aquele barzinho, né, batendo um papo, só não estamos trocando a água pela cerveja, eu não sou muito tomar cerveja, mas é esse bate-papo, fica essa coisa leve, é a coisa da alegria, é a coisa do pensamento positivo, da energia positiva, que vem milhares de programas como esse, e é essa a ideia. Obrigado. Então eu gostaria só de deixar o recado, né, a gente vai estar fazendo um show de 18 anos da banda, não sei exatamente quando que vai passar a gravação, né, mas dia 13, agora sexta-feira 13, vai ser o show no Multiabreja,
que é um barzinho de um grande amigo nosso, do Renato Melo, professor da Slank também. Abraço, Renatinho. Lá vai ter a participação do Zé Roberto, que é o nosso vocalista, né? De sempre, né? Ele sempre vai estar lá no caminho. Quem quiser, 8h30, a banda estará fazendo o som lá, comemorando 18 anos de trajetória. Excelente, excelente. Pessoal, muito obrigado. Por favor, acompanhe nossas redes sociais, deixe o seu like, compartilha, se inscreve aí no nosso canal. Até a próxima, muito obrigado. Com vocês, nosso programa Seu Bolso, semanalmente trazendo sempre convidados de alta gabarito para vocês aqui. Um abraço, até a próxima.